Bom, continuando então a nossa aula, nas estruturas dos ossos, nós falamos dos ossos suturais, né, do crânio aqui, então são pequenos ossos, então localizados ali dentro de algumas articulações também, e ossos, estrutura dos ossos longos também, nós vamos falar um pouco. A disposição do tecido ósseo compacto, esponjoso, em um osso longo é responsável pela sua resistência. Então, eu falei um pouco lá dos ossos longos, não é? Então, contém locais de crescimento e remodelação e estrutura associada a articulações. A parte de um osso longo são as chamadas diáfase, não é? Conforme está aqui, no corpo geralmente é a haste longa do osso, é constituída principalmente pelo tecido osso compacto, proporcionando então considerável resistência do osso à epífise, né? Então aqui geralmente está a epífise, essa parte mais na base do osso, as extremidades alargadas de um osso longo, não é? A epífise é um osso, geralmente de um osso, o articula, ou o une geralmente ao segundo osso, essa região aqui da epífise, geralmente ela une a um outro osso, né? E cada epífise constitui uma fina camada de ossos compactos que reveste o osso esponjoso e recobertos por cartilagem. Então, na epífise, geralmente a cartilagem está unida ali, certo? Então, e ali o metáfise também geralmente é a parte mais distante ali, dilatada da diáfase, mais próximo da epífase, geralmente, certo? Configurações externas do osso também, então aqui nós vamos falar de configurações externas, de saliência óssea, que é a cabeça de um fêmur, certo? Então tá a cabeça, côndilos e faceta, então a cabeça do fêmur, colo, então geralmente o trocáter menor, o maior ali, então também, então aqui saliências ósseas, quando a gente fala de articulares, a gente pode citar a cabeça do fêmur, e não articulares, gente, são processos, tubérculos, então, trocânter, espinha, então esse processo aqui transverso e espinhoso de uma vértebra, ó, então isso aqui são não articulares, não articula com nada, geralmente os articulares, ali a cabeça do osso, ela vai articular, não é? Ela vai articular com a cabeça do osso, com ali a pelve, e as não articulares, que são as vértebras, né, a espinha, geralmente o trocânter, lâminas, elas não articulam com nada, são ossos que não articulam, por isso que são chamados de ossos não articulares. Configurações internas dos ossos. A diferença entre dois tipos de osso, compacto e esponjoso ou reticular, depende da quantidade relativa de substâncias sólidas e da quantidade e tamanho dos espaços que eles o contêm. Todos os ossos têm uma fina lâmina superficial de osso compacto em torno de uma massa, geralmente central, de osso esponjoso, exceto onde o último é substituído pela cavidade medular. Então, os ossos compactos do corpo ou a diáfase são que envolve a cavidade medular e a substância cortical do osso, né? Então, nos ossos geralmente longos, planejados para rigidez e inserção de músculos e ligamentos, a quantidade de osso compacto é máxima. Então, próximo do meio do corpo onde ele está sujeito a curvar-se. Então, os ossos possuem algumas elasticidade, flexibilidade. Então, geralmente, está nos ossos longos, né, que estão as articulações maiores e maior
flexibilidade e movimento, elasticidade, não é, desses ossos. Então, aqui são chamadas de grandes articulações. Então, a chamada articulação sinovial se dá por grandes movimentos, geralmente unindo ossos longos. Região do cotovelo, região do joelho, aqui são grandes articulações que se dá por grandes movimentos, não é? Então, aqui também no osso, só para explicar para vocês, então, a região de cartilagem aqui do osso, essa linha epifisiária que a gente fala, a proximal, a metafísica, a diáfase, conforme eu falei, a metafise e a epífise distal. Geralmente, isso aqui é uma cartilagem ali articular, isso aqui é um osso do húmero, esse osso aqui do braço, parcialmente selecionado. Também tem a artéria, que nutre o osso, a cavidade medular, gente, aqui, ó. Então, onde se produz a medula, a célula sanguínea, certo? Então, geralmente, ó, o periósteo é uma membrana de tecido conjuntivo denso que reveste a superfície externa da diáfase, que está aqui, ó, na região da diáfase, ó, certo? Então, também o endósteo se encontra no interior da cavidade medular do osso revestido por tecido conjuntivo. É aqui que se encontra, ó, o endósteo, ó, nesse interior, na onde é produzido ali, onde está a medula, certo? Onde é produzido o sangue. Tecido ósseo compacto também contém poucos espaços e sem componentes rígidos, esse, né, ósseo compacto dá proteção e suporte, geralmente, e resiste a uma força produzida pelo peso e pelo movimento. Encontra-se geralmente na diáfise. Tecidos ósseos esponjosos também constituem a maior parte do tecido ósseo, não é? São curtos, chatos e irregulares, a maior parte é encontrada na epífise. Então aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês, a cabeça, por exemplo, não é? Então nós vamos falar de algumas partes principais nos ossos. A cabeça constitui em crânio, face, escopo, dente, encéfalo, nervos cranianos, meninges, órgãos dos sentidos especiais e outras estruturas como vasos sanguíneos, linfáticos e gorduras. Também é um local onde o alimento é ingerido e o ar geralmente é inspirado e expirado. Os ossos da cabeça são divididos em duas partes, então os chamados neurocrânio e o esqueleto, né, da face, que são viscerocrânios. Os neurocrânios fornecem um invólucro para o cérebro e as meninges encefálicas, partes proximais dos nervos cranianos e vasos sanguíneos. O crânio, gente, possui aqui um teto semelhante a uma abóboda mesmo, não é? Então, a calvaria e um assoalho, uma base do crânio, que é composto por esfenoides e parte do occipital e temporal. Temporal, geralmente, são os ossos temporais. Então, conforme falou ali, esse aqui é o frontal, não é? Da nossa conhecida testa, e o occipital, não é? Então, esse crânio aqui, ó. Então, geralmente, ele é uma abóboda formada por parietais, frontal e occipital, certo? O esqueleto também da face constitui ossos que circundam a boca e o nariz e contribui para as órbitas também, tanto da boca quanto
do nariz. Então, esse é o esqueleto da face, tá aqui, ó. Então, conforme eu falei para vocês, ó. Frontal, occipital, parietais, ossos aqui que constituem as fossas, ó. Então, geralmente aqui no nariz, ó. Na boca também, não é? Mandíbula, enfim. São ossos que também ajudam aí a formar as fossas também, não é? Então, esse aqui é um crânio, não? Coluna vertebral também, que é outra região, primeiro importante do nosso corpo, cabeça, coluna vertebral, então também chamada de espinha dorsal, nossa espinha, ela estende-se do crânio até a região da pelve aqui, então da região do crânio até a região lá embaixo da pelve, ela é responsável por 2/5 do peso corporal total e é composta por tecido conjuntivo. Então aqui é importante, 2/5 do peso corporal total, ela é responsável, né, do nosso organismo, é por isso que grande parte do peso está na nossa espinha dorsal, certo? Por isso que é comum nós termos aí dor de coluna, problemas na coluna, não é? Então, alguns problemas a gente vai ver aqui, mas por quê? Porque há uma sobrecarga de peso muito grande nela, e ela é composta por um tecido conjuntivo. E por uma série de ossos chamados vértebras também, é o que forma a espinha dorsal, as quais estão sobrepostas, né, em forma ali de uma coluna, uma sobreposta sobre a outra, as vértebras. Daí o termo coluna vertebral. Então as vértebras sobrepostas formam uma coluna, por isso que é chamada de coluna vertebral. Então aqui a coluna vertebral é constituída por 24 vértebras, gente. Geralmente, ó, então são 24 vértebras mais o sacro, aqui, essa região sacral, mais a parte ali bem na base, ligada à pelve, que é o chamado cóccix. E constitui, aí junto com a cabeça, né, externo e as costelas, o esqueleto axial. Então, lembra que eu falei para vocês sobre o esqueleto axial, que é a cabeça, que é a coluna vertebral e o osso aqui do externo, cabeça, externo e vertebral. Esse é o esqueleto axial do nosso organismo, certo? Então, ele é formado, ó, por 7 vértebras cervicais. Geralmente, essa região aqui é a região cervical, 7 vértebras. 12 vértebras na região torácica, aqui atrás, ó, não é? Então, geralmente está aqui as vértebras da região torácica e 5 vértebras da região lombar, que fica mais nessa parte aqui embaixo, não é? Então, por que dá problema mais nas lombares? Porque geralmente do que na cervical. Onde está as maiores dores está aqui na região lombar. Por quê, professor? Porque isso é o peso todo do nosso organismo, não é? O peso todo da coluna vertebral, ela também atinge mais essas vértebras da região lombar aqui, sacro e cóccix também. Então, superiormente se articula com ossos do occipital, aqui, ó, esse aqui são ossos do occipital, então ela se articula a espinha, né, do crânio, então na parte superior e inferior articula-se com ossos do quadril ou da nossa chamada bacia ou pelve. Então, a coluna vertebral é dividida em 4 regiões, então tá a região cervical, não é? Conforme eu expliquei para vocês ali, a torácica, essa aqui são 12 vértebras, a lombar e o sacro e o cóccix, não é? Então, sacro coccígena, que a gente chama. Então, ela se divide em 4 partes, a coluna são 7 vértebras aqui, ó, estão na cervical, 12 na torácica, 5 vértebras na lombar, né?
5 sacrais e 4 coxígenas, que são vértebras menores, certo? Então, aqui é uma curvatura da coluna vertebral, eu coloquei aqui para vocês também, que é importante, ó. Numa vista lateral, apresenta várias curvaturas aí, ó, consideradas fisiológicas, de funcionamento. Então, a curvatura na cervical é onde acontece a lordose, que essa região maior aqui. Então, essa curvatura ela pode ser prejudicial, é a chamada lordose, que muitos sofrem, né? A torácica é a cifose, geralmente, a curvatura na torácica. Essa cifose aqui é menos comum. A lordose aqui na lombar, não é? Geralmente é a mais comum, então essa lordose na região da lombar, e a pélvica aqui na região pélvica também, a cifose, não é? Então, quando uma dessas curvaturas está aumentada, chamamos de hipercifose na região dorsal e pélvica, ou hiperlordose na região cervical lombar. Numa vista anterior ou posterior, a coluna vertebral não apresenta nenhuma curvatura quando ocorre, geralmente, algumas questões aí no plano abdominal. Então, aqui são 4 curvaturas da coluna vertebral. Ó. Uma coluna vertebral com curvaturas. Então, a torácica, gente, geralmente, ó, a região torácica é uma caixa osteocartilaginósia que contém os principais órgãos de respiração e circulação das partes dos órgãos abdominais, conforme eu expliquei para vocês. Ó. A face dorsal é formada por 12 vértebras na região torácica aqui, ó. E a parte aqui, ó, e a parte dorsal das 12 costelas, geralmente. A face ventral é constituída pelo osso externo, aqui, ó, essa parte aqui, e cartilagens costais. As faces laterais também são compostas por costelas e separadas uma das outras pelos 11 espaços intercostais, ocupados pelos músculos e membranas intercostais. Então, aqui é um tórax, vista anterior e posterior. Aqui é o osso aqui da região da escápula, certo? Então, aqui é a nossa região torácica. Ali em membros superiores, ossos, eu coloquei também exemplos de os ossos dos membros superiores. Podem ser divididos em 4 segmentos. Tanto quanto a cintura escapular, aqui em cima, ó, primeiro segmento, essa cintura escapular, esse osso aqui atrás, o braço, né, aqui o húmero, o antebraço, que é a una e o rádio. Uma dica, professor, aqui tem dois ossos, o rádio e a una. Como que eu sei qual que é a una e qual que é o rádio? O rádio é o que liga o nosso conhecido dedão. Geralmente eu falo, essa aqui é a antena do rádio. Então, para você saber qual é o rádio, você vai geralmente lembrar da anteninha do rádio. Então, esse é o rádio, certo? E esse é a una. Então, e a mão, né? Ossos conhecidos, então, são 4 segmentos. Então, a escápula, o braço, que é o húmero, que é um osso só, 2 ossos aqui no antebraço, que é o rádio e a una, e o carpo, metacarpo e falanges, que são os ossos da mão, certo? Então, no 4º segmento. Então, segmento 1, segmento 2, segmento 3 e segmento 4, conforme a gente falamos aqui, de ossos do membro superior. Então, são ossos da escápula, braço, antebraço e mão. Esses são membros superiores, gente. Membros inferiores são, né, geralmente as pernas, ó. Tem a função de sustentação do corpo, as pernas, esses ossos dos membros inferiores. Também faz a questão locomoção, de locomoção, para a gente andar.
e tem a capacidade de mover-se de um lugar para o outro e manter o equilíbrio do nosso corpo para que a gente não venha cair. Então, esses são os ossos importantíssimos do membro inferior. Os membros inferiores são conectados ao nosso tronco, gente. Então, o símbolo de membros inferiores são ossos do quadril e sacro também. A base do esqueleto do membro inferior é formado pelos dois ossos do quadril, que são unidos à sínfise púbica e ao sacro, não é? Então, os membros inferiores ali, aos sacros, formam a chamada pelve óssea. Então, essa junção do axial com o apendicular do esqueleto, com os membros inferiores ali, a pelve, foi o que eu falei, esses ossos ali do sacro ali, daquela região sacral, dessa região aqui coxígena, unida à pelve ali, não é? Então ele dá esse equilíbrio aí aos membros inferiores. Os ossos dos membros inferiores podem ser divididos em 4 segmentos também. Um exemplo aqui para vocês entenderem como os do superior. Na cintura pélvica, aqui em cima, na chamada bacia, então são ossos do quadril, aqui da coxa, do fêmur e a patela, geralmente fêmur e patela. Aqui está no segundo segmento, aqui é o joelho, a patela tá localizada no joelho. O terceiro segmento é a fíbula e a tíbia, então são dois ossos aqui no fêmur, aqui na coxa, no chamado, aqui na região da coxa é um osso só, é o fêmur, é o maior osso do nosso corpo, e aqui na parte mais baixa é a chamada tíbia e fíbula, certo? Onde se dá as fraturas, que acontece mais as fraturas, jogador de futebol geralmente quebra muito a tíbia, certo? A tíbia é um pouco mais fina do que a fíbula. Então, e aí nós temos também no quarto segmento os ossos do pé, que são os chamados tarso, metatarso, falanges, então são os vários ossos do pé também, né? Então, gente, eu queria finalizar aqui a aula dizendo para vocês que existem algumas doenças, então, que acometem o sistema esquelético, as chamadas osteoporose, osteopenia, fraturas, enfim, descalcificação de ossos e várias outras doenças, câncer nos ossos também, que podem estar acometendo. Vocês, como profissional de enfermagem, também importante é orientar os idosos que eles façam essa reposição, façam atividade física também. É bom, né, para que não aumente muito o peso, porque sobrecarrega os ossos e os músculos também. Então, a obesidade, a prevenção da obesidade também é importante, além de uma boa alimentação rica em vitaminas e sais minerais também é muito importante para que nós tenhamos um sistema esquelético saudável também. Então, finalizando a nossa aula, no sistema esquelético também, certo? Boa noite a todos aí.